Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma palavra de meditação para o meu, para o seu, para os nossos corações, nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está, você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, nesse vídeo aqui, eu quero estar compartilhando aqui uma palavra e no final desse vídeo eu vou fazer aqui uma oração. Amém? A palavra do Senhor vai dizer aqui em Salmos 34, que é um salmo de Davi, e ele diz aqui, ó, eu vou ler a partir do 11, viu? Do 11 até o 22, que diz assim: Vinde, filhos, e escutai-me, ó, Deus falando, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar, vou falar novamente. 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Amém? E aqui eu quero ficar aqui nessa parte, que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. O salmista Davi, ele passou por muitas dificuldades, muitas situações de grandes desafios, até chegar ao seu reinado. E ainda no seu reinado ele enfrentou muitas adversidades e situações difíceis. Nesse contexto aqui, Davi ele estava fugindo do seu oponente, do seu opositor, que era Saul. Saul, ele perseguiu Davi por uma motivação de ciúme, por uma motivação de inveja. Davi não fez nada contra Saul, mas Saul, por conta de uma inveja descabida, primeiro ali foi porque ele derrotou Golias. E a Bíblia diz que o nome dele foi afamado, ele ficou ali conhecido, e daí surgiu aquele cântico, né? Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. E nessa situação, Saul já começou a ficar ali com raiva, com inveja, e para dar a sua filha como esposa de Davi, ele teria que Saul pediu ali 100 prepúcios dos filisteus, olha, 100 prepúcios. E ali Davi, ele não fez somente ali 100 prepúcios, mas ele fez 200. E ali, irmãs, Saul sempre dava errado, porque quem tenta contra a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, um escolhido do Senhor, sempre vai dar errado. E nesse texto aqui, irmãs, Davi ele estava passando por uma situação onde os filisteus, ele estava em terras estranhas com os filisteus, e ali o chefe dos filisteus olhou para Davi. Foi, Raquel? Foi. Olhou, ficou olhando. Foi assim, Maga? Foi. Ele ficou olhando. Sim mesmo, irmãs.
Aí ele se aproximou. Olha, mas inimigo. Os filisteus eram inimigos. E eles tinham muita raiva de Davi, porque Davi matou uns dos deles, que foi o gigante Golias, de Gate. Então, eles tinham raiva, pavor, raiva mesmo, querer matar Davi. E aquele filisteu lá, né, chamado Abimeleque, ele ficou olhando. Aí se aproximou, vem cá. Assim mesmo, irmãs. Vem cá, você não é aquele lá que matou, você não é Davi, aquele que matou? Olha só, irmãs. E Davi ali na frente dele. Vem cá, você não é aquele lá que matou o Golias? Aí Davi, irmãs, eu creio que Davi fez uma oração alimentar. Senhor, me livra agora aqui, Jesus. Senhor, né? Ele falando para o Senhor. Senhor, me livra aqui agora, Senhor. O que eu vou fazer aqui agora? Irmãs, Davi se fingiu de doido. Davi se fingiu de amalucado, que não estava bem das faculdades mentais. Foi uma estratégia ali que Deus deu na hora para ele sair daquela situação, irmãs. E ele fala nesse versículo: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Eu estou falando aqui para pessoas que estão passando por uma situação. Eu estou falando aqui para homens e mulheres de Deus que estão passando por uma situação que só Deus para livrar. Mas acalma o teu coração, porque na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, Ele me autoriza a te dizer que Ele vai lhe dar uma estratégia para sair dessa situação. Para sair dessa situação. Deus vai lhe dar uma estratégia para sair dessa situação. Tá igual aquele filme, né? Tem um filme, irmãs, que eu assisti há muitos anos. Eu não era nem cristã quando eu assisti esse filme. Não era cristã, não. Mas é um filme assim que, de uma certa forma, irmãs, eu nunca mais esqueci. É aquele filme Prenda-me se for capaz, com DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Vai ser propaganda aqui. Irmãs, o filme, eles não conseguem pegar ele. Só que esse rapaz, ele fazia coisas sérias. Davi não, Davi era íntegro, homem de Deus. Davi não fez mal nenhum contra Saul, contra a casa de Saul. Ele só foi lá e matou o gigante. E a partir dali, irmãs, se bem que Saul, ele já, no início, ele já era atormentado por um espírito maligno. É tanto que Davi, bem jovenzinho, já ia lá no palácio para tocar harpa para ele. Que com o som da música, aliviava o espírito de Saul. Mas, irmãs, Davi agora estava, né, como diz, né, encurralado ali. Uma situação, como é que ele vai sair? Não agora, irmãs. Deus está providenciando. Tu toma posse? Deus está providenciando um escape aí para a tua vida. Deus está providenciando um escape aí para a tua vida. Deus está providenciando. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra.
Toma posse dessa palavra. Eu não sei qual é a aflição, mas ali Deus deu uma estratégia para Davi e ele se fingiu de amalucado, de doido, porque nessa época aqui, irmãs, as pessoas que eram acometidas de doenças mentais, os que viviam à margem da sociedade, os que viviam em situações de vulnerabilidade, eles eram respaldados pela lei da época, resguardados de ninguém fazer mal a eles. Irmã Raquel, Então Davi lembrou disso, ele se fingiu de amalucado. Bom, agora ninguém pode fazer mal contra mim. E ali, mas ele fugiu, saiu daquela situação. A Bíblia diz que ele se fingiu de doido e deixou, a baba cair por entre a barba e se fingiu mesmo de doido. E ali, amada igreja, o que aconteceu? Deus o livrou. Deus deu uma estratégia. Eu não sei o que tem acontecido com você, com o teu cenário, mas Deus está livrando aí a tua vida. Deus está livrando essa situação da mão de um inimigo espiritual e também material. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus bendito, Pai amado. Ó Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nesse momento, a vida do meu irmão, da minha irmã, que está aí, Senhor, do outro lado, ouvindo essa palavra, ouvindo, Senhor, essa mensagem. Ó Pai, vai cortando o arco, quebra, Senhor, todo o mal, vai repreendendo tudo aquilo que não provém de Ti. Ó Pai, eu oro nesse momento, nesta hora, para que o Senhor entre, meu Deus, com providência e continue dando livramento, porque a Tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.